Então, nosso trabalho de investigação laboratorial em endocrinologia 1 vai ser no eixo do crescimento, então, sobre o hormônio GH. O meu nome é Bruno Sampaio e o nosso grupo é composto por mim, pelo Juan Quadros, pelo Luiz Eduardo Zidanques de Souza, a Natália Brandão Farias e a Rafaela Cossiar. Então, a gente vai falar sobre um relato de caso que foi publicado na revista Windawi. Esse relato de caso, então, é um relato de caso em endocrinologia, que foi publicado em 2021, contém 6 páginas, e o título dele, em tradução livre, é Falha na recuperação do crescimento com tratamento hormonal de GH em uma criança nascida pequena para a idade gestacional, sugerindo então um diagnóstico de síndrome de Noonan com a variante patogênica PTPN11. Então, né, esse relato de caso, os autores são o Daniel, Oliver e Lauren, a Jennifer e o José Bernardo Quintos, sendo editor acadêmico, então, o Paul Frindick. Então, esse periódico ele foi publicado em 7 de junho de 2021 e ele é um periódico de acesso aberto, revisado por pares, que publica relatos de casos e séries que é relacionado ao sistema endócrino e suas doenças associadas. O GH, então, ele é o hormônio do crescimento. Ele é um hormônio que ele é produzido pela hipófise sob a ação do GHRH, que é um hormônio estimulador que é produzido no hipotálamo. E no relato de caso, então, é relatado uma menina de 11, 12 anos que nasceu com SGA e ela recebeu então o GH por 5 anos e ela não teve uma recuperação no crescimento. Então ela foi diagnosticada com a síndrome de Noonan. O que é então, né, a SGA, né, que seria Small for Gestational Age? Seria então, né, pequena para idade gestacional. E isso então tem uma incidência global de 3 a 10% e resulta num risco maior de desregulação metabólica e a redução do crescimento fetal. Então, né, o tratamento com o hormônio do crescimento, o GH, ele aumenta a altura adulta de crianças pequenas nascidas pequenas para idade gestacional. A recuperação do crescimento ela está associada então a uma idade mais jovem, de menor altura em estado de pré-puberdade no início do tratamento com GH. Então, né, a paciente do relato de caso, não teve recuperação desse crescimento, então ela foi diagnosticada com a síndrome de Noonan, que é uma doença genética com baixa estatura e umas outras características como deficiência intelectual e cardiopatia congênita. E essa aqui então é a capa do case report para vocês verem. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo e dando sequência às colocações do Bruno, eu vou seguir apresentando a nossa nuvem de palavras que surgiram como principais, né? Hormônio do crescimento, pequena paridade gestacional, síndrome de Noonan e growth hormone, restrição de crescimento intrauterino e a variante patogênica PTPN11. Essas foram as palavras. Então, apresentando, né, o case report, o diário de nascimento, né? Ela nasceu, é uma paciente recém-nascida, nasceu super abaixo do peso, com 1,750 kg, comprimento de 38,1 centímetros. Porém, não houve necessidade de UTI neonatal, apenas ela foi sugerido que uma internação de 1 semana para, então, recuperamento desse peso, desse desenvolvimento, né? Foi nascida no Hasbro Children's Hospital, nos Estados Unidos. Então ela ficou lá por 1 semana para recuperação do crescimento. Teve um caso de restrição de crescimento intrauterino, visto que eram gêmeos, então não se sabe exatamente o porquê, mas ela foi afetada no seu desenvolvimento intrauterino. Continuando então com a apresentação do caso, a mãe, de 32 anos, foi uma gestação sem complicações, ela não era imune para a rubéola,
Ela teve a filha com 37 semanas gestacionais, eram gêmeos, né? Nasceram de cesáreas. Ela relatou o uso de levotiroxina. E o principal é que ela teve um quadro de histórias de cancro papilífero da tireoide, que é um tipo de câncer da tireoide que está super relacionado com esse hormônio. Os pais também negaram, né, poliúria, polidípsia, dor de cabeça, fadiga, perturbação do sono. Nada disso foi encontrado. Na primeira investigação laboratorial, onde eu tenho aqui os resultados dos exames também, foi observado que havia um desvio de menos 2,9 padrões para a altura, justificando então o tratamento com GH que foi iniciado aos 4 anos por um primeiro diagnóstico. Então, porém, nessa primeira investigação, ela foi iniciada no Hasbro Hospital com 5 anos e 2 meses, aonde foram encontrados comprimento de 96,1 centímetros, né, ou altura, o peso era 14 quilos, e a escala de Turner era peito e pelos públicos número 1. Então, o IGF-1, IGF-BP3, TSH, todos eram normais, não houve alterações, não foi encontrado nenhum tipo de anormalidade nos seus exames sorológicos e então foi indicado o tratamento para iniciar uma dose de 0,32 mg por quilo, sendo 0,6 mg subcutâneas todas as noites para a paciente recuperar então o seu crescimento. No segundo retorno, na investigação laboratorial 2, foi essa a segunda visita, né? Então, agora com a idade de 5 anos e 9 meses, apenas 6 meses depois, foi notado um crescimento ótimo, de um ganho de uma taxa de equivalente a 10 centímetros ano. Então, o aumento da dose foi reajustado ao novo peso, tendo em vista que a dose ela é adequada conforme o peso, prescrita conforme o peso da paciente, né? Então, prosseguindo na investigação laboratorial 3, agora então com a idade de 10 anos e 9 meses, nota-se que é um período bem maior, então inclusive dentro deste período ela teve uma pausa porque condições financeiras ela não deu sequência ao tratamento com GH, que é perceptível nos gráficos observados demonstrados, apontando um diagnóstico de síndrome de Noonan enquadrado na variante patogênica PTP-N11, considerando que os resultados de ganhos de crescimento após a aplicação do hormônio GH não foram satisfatórios. Para comprovar o caso, então, ela foi encaminhada para a divisão de genética do hospital e lá foi realizado uma varredura completa da marca Blueprint Genetics, que é um painel abrangente de síndrome de baixa estatura, que ele faz a varredura de mais de 100 genes. O painel abrangente da síndrome de baixa estatura está aqui demonstrado com as suas variantes e genes identificados na sua varredura completa, a herança, o número da variante e aqui a abreviação. Então, com a síndrome de Noonan, do caso é a PTP-N11, que é a síndrome de Noonan metacondromatose. A localização gênica dela também está aqui apresentado. Além desses, também foram realizados um ultrassom renal, um ECG, uma investigação esquelética, uma avaliação oftalmológica e um painel tiroidiano. Todos eles apresentaram valores normais. A Blueprints, como requisitos de amostra, ela pede que sejam feitos um sangue de no mínimo 1 ml a amostra em tubo de EDTA. Se for DNA já extraído, que seja em tampão. E se for por saliva também é a possibilidade, porém é um pouco mais complexo. E o tubo deve ir com a amostra, com o nome do paciente, a data de nascimento e a data da coleta da amostra. Esses são os requisitos de amostra. Então, na investigação laboratorial de número 4, agora se aproximando da idade de conclusão do estudo, com 12 anos e 11 meses, ela apresentou então uma altura de 1 metro e 38 centímetros, o peso de 32 quilos, uma taxa de crescimento de 5,2 centímetros ao ano e a idade óssea se aproximava da idade real, com 11 anos e 6 meses.
foram notados na escala Turner para peito o número 3 e para pelos o número 4. E com um plano de descontinuar então o tratamento, né, após ter atingido uma idade óssea de 14 a 15 anos e uma taxa de crescimento fosse inferior a 2,5 centímetros ao ano, então seria descontinuado o tratamento com GH. A dose de tratamento já estabilizada, então, apresentava-se com 2,2 miligramas dia subcutâneo. Então, agora entrando na parte de discussão do relato de caso, sabe-se então que as crianças nascidas com pequenas para a idade gestacional, elas vão requerer acompanhamento e monitoração do seu crescimento, pois em média elas vão apresentar uma menor peso e estatura comparado às crianças sem essa síndrome. Além disso, essas crianças elas representam uma recuperação no crescimento natural até os 2 anos de idade. Entretanto, 15% delas não conseguem alcançar esse atraso. E dentre essas que não conseguem recuperar o atraso, aquelas que apresentam um quadro com 2 ou mais desvios padrões abaixo da média para sua idade e sexo são consideradas aptas para o tratamento com GH. Em relação ao tratamento com GH, a eficácia dele é correlacionada ao início precoce do tratamento. Nessa tabela, então, a gente consegue observar os desvios padrões de altura comparado à média para a idade e sexo e a taxa de crescimento em relação ao ano. Nota-se que do ano 0 ao 2, a diferença dos desvios padrões abaixo ela diminui, porém entre o segundo e terceiro ano esse número fica constante, e chegando ao quinto ano ocorre aumento dessa diferença, retornando a menos 2,5 desvios padrões abaixo. E a taxa de crescimento também no quinto ano ela permanece constante ao quarto, com 5,1 centímetros ao ano. Nesse gráfico, a gente pode observar o percentual de peso por idade da criança relatada, comparada ao percentual de peso para idade de crianças entre 2 a 20 anos de idade, com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. Bom, a partir de estudos foi constatado que em crianças com síndrome de Noonan, o pré-púbere com GH resultou em um aumento de crescimento a uma taxa equivalente a de meninas com síndrome de Turner, mas não ao nível de crianças com deficiência idiopática de GH. Com isso, então, acredita-se que haja um possível comprometimento do eixo IGF-1 do GH, e a partir disso o tratamento com GH então foi uma indicação aprovada pela FDA para crianças com esse diagnóstico. Esse tratamento possui quase 60% de eficácia, resultando em uma altura dentro do desvio padrão da altura-alvo parental média. Já em contrapartida, quando ele não é utilizado, quase 70% das crianças com esse diagnóstico de síndrome de Noonan vão ter uma baixa estatura durante a vida adulta. Bom, a incidência da síndrome de Noonan é de aproximadamente 1 em cada 1.000 a 2.500 nascimentos. Ela normalmente vem associada a anomalias cardíacas, alteração na face, como face triangular ou fenda palpebral oblíqua com o ângulo externo mais voltado para baixo, a displasia linfática, que no caso é um linfodema primário, ou seja, ocorre um acúmulo anormal de linfa nos tecidos, e problema de coagulação. Também é importante destacar que o tratamento com o uso do hormônio do crescimento raramente apresenta efeitos colaterais e é destacado que ele não influencia na morfogênese cardíaca. Bom, apesar de todos os pontos positivos citados no slide anterior, é observada uma certa resistência ao tratamento com o hormônio do crescimento em pacientes com a síndrome de Noonan. Um mecanismo potencial para essa resistência está relacionado à variante PTPN11, que codifica o SHP2, que é uma proteína tirosina fosfatase que está envolvida na sinalização desse GH. Então, mutações pós-receptoras de sinalização do GH nessa SHP2 podem explicar essa leve resistência ao tratamento com o hormônio e também explica a secreção elevada do GH compensatório que ocasionalmente pode ser observada em pacientes com a síndrome. Bom, então eu sou o Juan Andrés Quadro e vou dar seguimento a essa parte da discussão e nos encaminharemos à conclusão.
Embora as variantes patogênicas neste gene elas possam ser associadas a várias síndromes genéticas, incluindo a displasia tanatofórica, a condroplasia, síndrome de Cruzon e hipocondroplasia, o fenótipo da nossa paciente ela não se encaixa em nenhum desses diagnósticos. Portanto, a importância desse achado molecular ele ainda não está explícito. E vale relembrar que a síndrome de Noonan ela é uma condição genética herdada dos genes autossômicos dominantes ou de uma nova variante genética. Bom, então agora nos encaminhando para a conclusão do nosso estudo, né, do nosso artigo. O caso relatado é de uma menina de 12 anos, que nascida SGA, que significa Small for Gestational Age, ou pequena para a idade gestacional, e ela foi submetida ao tratamento hormonal com GH durante 5 anos, conquanto sem uma resposta de crescimento satisfatória. Sendo assim, ela foi diagnosticada com síndrome de Noonan, concomitante à condição de SGA, que eu já expliquei anteriormente, e essa condição ela sugere a não resposta da criança ao tratamento com GH. Bom, então agora aqui nesse slide a gente trouxe um gráfico com dados coletados do nosso estudo, onde indica a dosagem, né, do tratamento hormonal com GH durante esses 5 anos em que a paciente foi submetida. Na primeira investigação, ela foi suplementada, digamos assim, com 0,6 miligramas ao dia. Depois de 6 meses, ela voltou e foi aumentada a dose para 0,65 miligramas ao dia. E depois de alguns anos, na investigação número 3, ela foi submetida a tratamento com 2,2 miligramas de GH ao dia. Então, como o nosso estudo ele se detém mais na parte da discussão mesmo, né? Queria dizer que a síndrome de Noonan, enquadrado na variante patogênica PTPN11, concomitante à condição de SGA, que é Small for Gestational Age, como eu mencionei anteriormente, que seria a criança pequena para a idade gestacional. Essas condições ela sugerem a não resposta da criança ao tratamento com GH. Sobre o nosso estudo, então, não foram utilizados bancos de dados para apoiar esse estudo e os autores e autoras eles declaram não ter conflitos de interesse. Eu queria agradecer a atenção de todos. A deficiência do hormônio GH ela é tratável, ela tem cura, portanto, e a reposição ela pode trazer benefícios não somente para a questão de estatura, né, de crescimento, mas quando diagnosticada na vida adulta, ela pode trazer melhoras na qualidade de vida e como principais condições que sugerem um diagnóstico de deficiência de GH em adultos são os depósitos de gorduras aumentados, instabilidade de humor com tendência à depressão, também é observada a perda de massa muscular, a perda de energia e sociabilidade, e então vale considerar principalmente em situações onde houve um trauma craniano, que a probabilidade de gerar alguma déficit hormonal é bem grande. E também a questão dos problemas relacionados ao cardiovascular. O déficit de GH ele tem uma grande incidência e está muito relacionado com problemas cardíacos. Então, não é apenas uma questão estética, então de desenvolvimento, e sim tem outros graves problemas relacionados. E essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.